Bom, agora terminamos o segundo quadrante, casa 4, 5, 6. E agora entramos no terceiro quadrante, que é a casa 7. Agora metade das casas foram completadas. Olá, você que é do astral. Eu sou o astrólogo Paulo Henrique de Pitueschi. Estou falando da nova era, novo Aeon, New Age, a era de Aquários. E falando das casas e da relação dos signos onde eles se colocam, né, nessa nova era, onde estamos pondo o pé nela. E aí agora estamos na casa 7, onde temos Leão. Leão é fogo fixo, é o oposto de Aquário. Ele, por um lado positivo, Leão é o que complementa o Aquário. É a nobreza, a fidelidade, né? Quem é fiel, criativo. Leão e Aquário são criativos. Quando eles se juntam, eles fazem coisas maravilhosas. Aqui, no começo desses vídeos, estava falando do lado negativo. O lado negativo de Aquário, de Leão, que Leão é egoísta, Leão é muito soberbo, Leão quer os louros para si, é vaidoso, e Aquário distribui, Aquário é coletivo, Leão é individualista. Mas tem um lado do Leão que vai complementar Aquário, que é a casa 7. Então, que é o quê? Que é a coisa que Aquário é frio, Leão é quente. Então, Leão pode trazer calor para a era, pode trazer fidelidade, pode trazer uma coisa muito boa, que é essa pureza leonina. Aquário é o jovem, Leão é a criança. Então, o jovem, quando é sábio, ele ensina a criança. Ele não briga com a criança, ele não é um rebelde. Se o jovem briga com a criança, é porque ele é muito radical. Ele tem que saber que ele é superior à criança. Então, essa casa é fundamental para a era, porque ela vai ser ou uma união positiva, e aí Aquário é cooperação, Leão é competição, e aí o Leão vai aprender a ser cooperativo e saber que todo mundo tem seu lugar ao sol, que todo mundo tem o seu reconhecimento, todo mundo pode ter um coração imenso. Que Leão é esse coração, e funcionar com Aquário, que é mental, né? E trazer essa emoção, esse coração para ela, que é uma coisa boa, que é a coisa de uma era que tem muita diversão, muito jogo, muita coisa lúdica, que é a criança de mão dada com o jovem. Agora, trabalhar os valores positivos dos dois signos, e a casa 7 que complementa. Então, Leão é extremamente importante na evolução humana, e essa importância vai se dar em vários âmbitos, na questão de entender, nós somos um ego, mas esse ego tem que ser, ele não pode ultrapassar os limites, ele tem que entender o coletivo está acima do indivíduo, que nós somos uma coisa maior, e quando a gente se junta, é pela simbiose, é pela melhoria de todos, e não por uma questão egoísta, não é por interesse. Então isso é muito importante. É lógico, Aquário é fixo, Leão é fixo. Então aqui é um dos grandes desafios da era, é transformar esse Leão num Leão mais evoluído. Senão a gente vai ser sempre competição, vai ter sempre essa coisa individualista, egoísta, vai ter sempre essa briga. Então é um grande desafio. Os dois grandes desafios, o primeiro é Touro, que é o dinheiro, a distribuição, a relação de a terra é nossa. Todos têm um merecimento da terra, porque são signos fixos. E eles vão estar sempre se desafiando, mas é o que vai fazer a era evoluir. E Leão é oposição a Aquário. Mais importante ainda, entender isso. Que as pessoas trabalharem a generosidade, elas mudam. Porque
que leão é extremamente egoísta e trabalhar a evolução, né? E trabalhar a cooperação. Vou fazer uma arte, pode-se fazer uma arte junto, pode né, distribuir os louros. Eu acho que, por exemplo, uma das coisas mais bonitas que tem é o cinema. No cinema, quando a gente tem uma arte que um escritor, ou um pintor, um músico, muitas vezes é uma coisa individual. Você fala, aquele músico, aquele pintor, aquele escritor. E o cinema, ele tem uma coletividade. Ele trabalha muito na cooperação. É muita gente trabalhando para uma coisa funcionar, para uma arte existir. E isso é uma coisa muito aquariana, né? São aquarianismos. E cada vez mais as pessoas entendem isso, que para ela fazer alguma coisa depende do apoio de muita gente para aquilo acontecer. Em termos de arte, em termos de produção, em termos de... Existe tudo que a gente faz, existe uma cadeia, não é a gente, né? Eu cheguei aqui, conquistei, eu sou o grande general. Se não tiver o exército, você não é general. Se não tiver, né? Eu fiz o almoço, mas alguém plantou, aí alguém pegou e trouxe para o supermercado, alguém no supermercado trouxe para cá, eu fiz a comida. Quantas pessoas colaboraram para eu ter um almoço, para eu ter uma janta? O meu jantar estava excelente. Meu jantar. É muito personalista, né? O jantar é nosso, mas essa sensação da casa 7 é o grande coringa do baralho da era. Então, quem é leonino, quem tem sol, né? Ou lua, ou ascendente, ou coisas de leão, tem que entender essa oposição e trabalhar os lados positivos do leão, que é a generosidade, que é a criatividade, que é o divertimento, que é o lado lúdico. E isso pode ser maravilhoso. Isso é o que complementa a era, porque uma era vai ter uma era aquário que seria mental e frio, por exemplo, é bem ruim. E aquário e leão, um pode ser individualista, outro ser egoísta. Então pegar o lado negativo não anda para frente. É muito fácil as pessoas acharem que chegamos na era de aquário, tudo vai ser mil flores. Mas não é assim. Tem um lado negativo do aquário. Tem o leão, os dois têm que andar junto. Tem um touro que está ali fazendo uma oposição, uma ancestralidade cruel de divisão de renda, de dinheiro, de posses, que tudo vai ter que ser transformado e não vai ser de uma forma tranquila. Vai transformar através de uma tensão, de um desafio, de um acordar da humanidade. Quando a humanidade acorda, ela vai começar a trabalhar essas coisas e andar junto. E aí a gente vai entender o lado positivo de aquário. E é sempre bom ressaltar o lado positivo de aquário, que é a tecnologia, que é todo mundo ter acesso à tecnologia. Todo mundo ter um telefone, todo mundo ter uma televisão, uma geladeira, mas principalmente, antes disso, ter acesso à água, saneamento, à comida. E a gente ainda está muito atrás, né? A gente pensa em termos de tecnologia, se todo mundo aquarianamente pudesse ter um carro voador, mas para isso acontecer, pode acontecer no futuro, a gente vai ter que resolver muitas questões da Terra e muitas questões do egoísmo humano. E aqui está o leão para provar isso, para trocar a competição pela cooperação, para ter generosidade, distribuir, né? Criatividades e riquezas. Agora a casa 7 ela é fundamental para entender a era, porque a era vem em eixo. E esse eixo é aquário-leão. E tem que os dois trabalhar a positividade. Agora, o leão, quando ele vai trabalhar a negatividade na era, e aí você vai ver, a gente vai ver muita gente egoísta, muita gente personalista, muita gente que
quer ser popstar, que só ela quer aparecer, que vai roubar o lugar dos outros, que não deixa os outros brilharem. É o lado negativo, e que é, vamos dizer, o lado não evoluído da era. Porque se a gente conseguir trabalhar tudo isso, a era vai para frente. E aí todo mundo vai para frente. Nós temos gênios hoje que criam coisas, há equipes que criam coisas. Imagina, e são pessoas geralmente que têm oportunidade, que têm bens materiais, que têm uma garagem, que têm dinheiro para investir, etc. Imagina se o mundo todo tivesse dinheiro para investir, está criando coisas para a humanidade, criando coisas para o coletivo, evoluindo todo mundo junto. Como é que não ia ser? Onde a gente já está? Muito mais lá na frente. Porque uma parte da humanidade que é excluída. Simplesmente isso. E a outra parte está começando a perceber isso. Está começando a dizer, não, vamos trabalhar. Né? Trabalhar a igualdade em todas as áreas. Trabalhar, acabar com as fronteiras. E acabar com as diferenças. E as diferenças a gente percebe, né? Trabalhar a igualdade, homem e mulher, rico e pobre, branco e negro. Isso tem que ser cada vez mais essa luta tá aparecendo, e tem cada vez mais uma busca dessa igualdade. Mas a verdadeira igualdade também é opressores e oprimidos. Tem muitos oprimidos no mundo, tem muitos donos do mundo, né? Que é essa coisa do negativo do leão. É meu, eu sou o dono, eu que mando. E aí tem que trabalhar isso. E a partir do momento que não tiver mais opressores, a gente não vai ter mais oprimidos, e aí a gente vai criar realmente uma sociedade horizontal onde todo mundo é igual. Isso vai fazer uma diferença muito grande, porque aí todo mundo vai poder evoluir em criatividade, inventividade e trazer coisas novas para a humanidade. Aí a gente vai estar realmente, né, numa transição planetária. Enquanto isso é perfumaria, dizer, eu vou evoluir espiritualmente, vamos para a quinta dimensão, não vamos. Se a gente tem 1 milhão de pessoas que não tem água potável, 1 bilhão, a gente não vai evoluir para lugar nenhum. E essa percepção vai estar começando. Vamos ver mais 200, 300 anos se acontece. E aí a gente realmente, né, a gente está com um pé na era de Aquário. Aí quando acontecer isso, a gente vai estar com os 2 pés. Temos 2.000 anos para isso. Então vamos evoluir. 2.000 anos para evoluir com igualdade, liberdade e fraternidade. Isso é esses francesismos.